Olá, tudo bem? Eu sou a Beatriz, sou integrante da Meteoro Produções e hoje nós vamos falar com o Bonte, que é um dos músicos do projeto da série Meteoro. Série essa que é contemplada no edital da Lei Paulo Gustavo de São Leopoldo e que possibilitou a execução do nosso roteiro de uma série que é uma série, acima de tudo, musical. Então ela tem diversas músicas ao longo da sua escrita e por isso que nós temos uma equipe de músicos que está aqui nos apoiando na construção das melodias e nos arranjos. O nosso momento de hoje tem o objetivo de, primeiro, entender qual a importância dramatúrgica do arranjo, da música, como que ela conta a história junto com o roteiro. O Bonte também vai passar pela canção da Lia, que é uma das nossas execuções da série, uma das canções que nós temos, e que o arranjo já foi feito. Ele vai contar aqui pra gente como que pensou esse arranjo, como que cada parte conta também a essa história. Olá, sejam todas e todas sempre muito bem-vindos. Meu nome é Bontes Schmidt Sandoval. Como diz um querido amigo, sim, um nome nobre com contra-cheque de plebeu. E hoje nós vamos falar neste vídeo como eu concebo os arranjos que escrevo, como é minha forma de pensar, qual é o raciocínio que eu utilizo e que me conduz até um resultado final. A proposta não vai ser de ensinar como fazer um arranjo, mas sim de tentar buscar contribuir positivamente, motivando, quiçá, a abertura de novos pontos de reflexão. O ano é 1980. Este ano foi para mim um divisor de águas quando entro no extinto hoje Coral Unicinos, que nesta época passou a ser uma grande referência vocal no país e também fora dele. E é através de Zé Pedro Boécio e Lúcia de Moura Passos que sou apresentado ao que vai nortear a minha vida como um todo, como pessoa, como músico, como ser humano. Isso me conduz à Universidade Federal, onde faço meu bacharelado em regência, me conduz a ter sido professor substituto da disciplina de arranjos vocais, me fez beber diretamente na fonte com quem eram os meus ídolos. Marcos Leite, Samuel Kerr, Marcão, Mara Campos, entre tantos outros. Mas por que esse histórico ele é tão importante? Qual a relevância disso tudo? A grande bem da verdade, eu sempre entendi que o arranjador, o regente, ele necessita já, em algum momento da vida, ter estado do outro lado do balcão. Daí, quando ele escrever, ele vai conseguir entender efetivamente o músico que está pronto para executar a sua obra, seja um instrumentista, seja um cantor. E não ficar só jogando ideias geniais no papel, onde na prática, por vezes, não funciona. Eu queria, antes da gente começar a falar sobre o projeto, a série Meteoro e a canção da Lia, que é o nosso motivo aqui de conversa, queria voltar atrás para o entendimento do que é a letra de uma canção, o que é a melodia de uma canção e, por fim, o que é arranjo, para a gente conseguir também diferenciar esses três termos para quem não conhece. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica, isso é a letra. Atirei, é a melodia. E junto com a letra forma a canção Atirei o pau no gato, que cá entre nós é um absurdo atirar pau num pobre animal, seja ele qual for. É uma coisa muito legal. O que seria o arranjo? A concepção de um arranjador, a concepção de alguém que vai escrever para um grupo definido. Uma orquestra, um grupo vocal, enfim.
ele vai fazer um arranjo nada mais é do que botar roupa em um corpo esse que é a melodia. Onde lá pelas tantas ela traz em si já uma harmonia própria. Onde a grande sacada também é não ficar preso só nessa harmonia. Teve um projeto muito legal que eu desenvolvi com meus alunos quando à época dava aula no Instituto de Artes, de pegar canções infantis que estão centradas apenas em 3, 2 acordes e aspas destruir isso, aspas arrumar um novo caminho, uma nova roupagem, uma nova forma de abordar uma melodia que é conhecida e que, por sua vez, não é tão simplista assim, na medida em que a tendência é de se ficar nos famosos acordes de gavetão. A gente ouve muito, escrevi uma melodia, mas são só acordes de gavetão. Ou seja, eu não tenho um conhecimento a tal ponto de descobrir novas formas, de descobrir outra roupagem. Eu só tenho aquela. Eu só tenho calça jeans e camisa. Tá, mas você precisa ir num baile debutante. Eu só tenho a calça jeans e camisa. Eu não consigo encontrar outras formas, sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Agora, uma outra pergunta. A gente poderia dizer, então, por exemplo, que quando alguém tem uma melodia e faz um acompanhamento com piano ou com violão, com um instrumento só, aquela pessoa traçou um arranjo para a sua melodia nesse acompanhamento instrumental? Pode sim. Seria um arranjo mais simples? Não necessariamente, não necessariamente. Eu recebi um material de uma pessoa que eu amo de paixão, a grande bem da verdade dos dois, Álvaro e Simone. E é interessante a forma como ela lida harmonicamente com uma mesma melodia que eu também já tinha lidado antes. Não é o melhor e nem pior, é o diferente. Não existe melhor nem pior. Para que a questão estética de quem escreve sempre vai ser pessoal. É a minha história de vida, são as minhas vivências, o jeito que eu vejo meus ídolos terem escrito, os meus mestres terem escrito, a forma como eles fazem, e cada um vai encontrando o seu jeito. Tem um denominador comum para todos, para todos. Tem, música não é axiologia, eu acho. Não, ninguém acha absolutamente nada. Ela é uma ciência, e como ciência, existem determinados elementos que têm que se saber. Senão fica no mero simples gostei, não gostei disso, não gostei daquilo, mas não se fundamenta o porquê. Não se sustenta o que se fala, fica uma mera axiologia. Então, sim, quando Simone senta para tocar alguma coisa, ela pensou no arranjo para o instrumento dela, que é piano. Quando ela pensa no coro maravilhoso que ela tem, o instrumento dela é o coro, e ela lida e escreve para aquele coro. E sempre é de fundamental importância a gente ter muito claro que tudo na vida a gente precisa fazer o possível, mas com disponível. Porque senão fica sempre sonhos que funcionam só na nossa cabeça. Ele não vai ser realidade nunca, porque está muito distante da realidade, está muito distante do que é realmente factível. E também fazer um arranjo, tu tem que pensar justamente nisso. Quem que vai tocar? Quem que vai cantar aquele arranjo? É uma magia, é muito legal. Amo fazer isso. E eu queria te perguntar agora sobre o que tu precisa saber previamente enquanto arranjador para poder então criar esse arranjo. Tu tem que saber o que está disponível para ti, como é que funciona? É sempre bom saber para quem eu estou escrevendo. Faz um arranjo para coro. Faço.
Que cor? Eu tive gratas surpresas bacanas na vida, né? Onde eu podia escrever sem pensar duas vezes. Porque o coro dava conta, o meu grupo dava conta. Eu tive um grupo de música popular muito legal chamado Com o Coração na Boca. Eles definiam o repertório que queriam fazer e eu escrevia, era simples. Era muito simples. Claro que já tive coros também que não têm esta maturidade que está ainda musical. E não pode pensar dessa forma. Você não pode, você tem que escrever para aquela realidade. Ah, mas então vou fazer de qualquer jeito? Não, muito pelo contrário. Você vai ter que buscar uma forma muito interessante, muito motivacional, para que eles se sintam inseridos, imbuídos com vontade de eu quero mais. Basicamente é isso aí. Eu sempre gostei de olhar as estrelas, sempre fui alguém que sonhava acordada. A escuridão nunca me abalou, eu vejo como um quadro que se iluminou. Com os dedos eu junto todos os pontos e as estrelas formam desenhos no céu. Vejo um leão de saia a dançar, que cospe fogo e dá piruetas no mar. Mas dói estar aqui, sem vocês pra dividir as histórias novas que eu vou criar. Eu olho o céu azul, vento norte, leste e sul, e peço a lua para me guiar e os encontrar. A canção da Lia, ela, quando eu recebi a encomenda para fazer esse arranjo, ela faz parte de uma série chamada Meteoro, onde nessa série é o relato de três crianças que acabam se vendo repentinamente sem os pais, após eles desaparecerem sem isso ter muito claro, sem isso ficar muito claro para eles. Pois então, e o que fazer agora? Quando eu ouvi essa melodia que acabamos de ouvir agora, a primeira coisa que me chama a atenção são as 5 notas iniciais, que elas vão se repetir ao longo da peça. Embora seja uma peça curta, esse motivo vai ser recorrente. E ele sendo recorrente, ele aparece em Eu Sempre Gostei, Sempre Fui Alguém, vai aparecer mais adiante em Se Iluminou, Com os dedos eu junto os pontos. Que fantástico isso. E eu comecei a pensar como eu posso, e nem sempre eu começo pela introdução, mas nesse caso específico, nessa música específica, que foi um dos últimos, um dos arranjos mais recentes que fiz, optei em começar com a introdução. E o que eu faço nessa introdução? Busco um quinteto de sopros, desenvolvendo só essas 5 notas, mas em alturas distintas, em territórios harmônicos distintos. É uma mesma linguagem, é uma mesma fala, porém dita de outra forma, dita de outra maneira. E este quinteto, flauta, oboé, clarinete, fagote e trompa, desenvolvem este primeiro momento de Canção da Lia.
uma criança olhando para o céu. E quando a gente olha para o céu de noite e começa a ver estrelas e começa a brincar com essas estrelas, não ficamos estáticos no lugar. A gente começa a pipocar, a gente começa a saltar, a gente começa a buscar informações nesse céu. E lá está uma criança de 8 anos fazendo isso, e o texto diz: eu sempre gostei de olhar as estrelas, sempre fui alguém que sonhava acordada. Pois então, como é que retratar isso? Como é que traduzir isso musicalmente? Optei por só deixar cordas com pizzicato, que dá essa sensação de busca, de procura, de brincar, do lúdico, de ir descobrindo o que me dá esse céu, que eu não fico estático, parado no lugar. Logo em seguida, a escuridão nunca me abalou. Pois então, uma criança sem os pais, brincando com as estrelas e não tem medo do escuro. Ela não está temerosa, ela não está receosa com nada, ela só quer ver o céu, o sol é ótimo. Só quer ver o céu e ela diz: eu vejo um quadro que se iluminou. Ou seja, nesse céu vão se formatando imagens para ela. Ok, maravilha. Então o pizzicato continua. Sim, ele continua, mas tem já no primeiro momento um diálogo entre violoncelo e melodia. E no final dessa sessão vai ter a inserção do oboé, clarinete e fagote, que vão sublinhar o momento de término de uma sessão que vai começar uma outra muito igual. Mas tem que ser um igual. Não, não vai ser tão igual assim. Ele vai ser um igual diferente. Neste primeiro momento, então, pizzicato, cordas, cello desenhando, dialogando com a melodia e no final a inserção de oboé, clarinete e fagote que terminam este primeiro momento. E agora a melodia se repete. Música é uma linguagem, sempre vai ser. Então, se eu repito algo da mesma forma, ela perde sentido. Perde a sua intensidade, mesmo porque também, neste momento, começa a ter um outro peso, embora a melodia seja a mesma, mas tem uma outra mensagem passada por essa melodia. E com os dedos eu junto todos os pontos e a estrela forma um desenho no céu. Tom Jobim, ao escrever Samba de uma Nota Só, ele nos mostra o quão não utilizar uma mesma estrutura é algo genial. Ele fica numa mesma nota,
mas começa a caminhar, transitar por vários outros territórios harmônicos, o que deixa ainda mais denso, forte e bonito a canção que ele faz. Ele não usa os famosos acordes de gavetão, ele transita, ele caminha por isso. Nesse momento, desta canção da Lia, chega-se numa mesma melodia, mas que precisa ter outra roupagem distinta da que foi até então. Vejam o leão que saía a dançar. Isso é imaginário infantil. Isso precisa ter uma representatividade, isso precisa ter uma forma de ser dita musical diferente do primeiro momento. E cospe fogo e dá piruetas no ar. Esse é o final da primeira sessão, que se repete, e agora na próxima vai iniciar um novo clima, uma nova estrutura, uma nova forma também de abordagem. Antes de continuarmos, é importante nos darmos conta que aquele psicato que houve no primeiro momento inicial da peça, quando ela foi cantada pela primeira vez, na primeira frase, ele agora não existe mais, neste segundo momento. E são essas diferenças, e harmonicamente também houve um novo olhar, uma nova leitura, uma nova roupagem para esta mesma melodia. Mas agora a peça caminha por fim e o caráter muda consideravelmente. O que antes era lúdico, o que antes era uma brincadeira de criança, passa a ser uma dor. E essa dor, além do texto, ela está muito clara na melodia. Mas quando estou aqui sem vocês para dividir, uma criança, sem os pais, com o mundo pela frente, uma série de vivências novas, uma série de experiências com quem ela mais quer, não pode compartilhar. Mas como traduzir isso musicalmente? Optei por deixar só o oboé conversando com a melodia. E vai esta profunda tristeza aumentando, mas ao mesmo tempo é um aumentar com uma esperança de um dia a gente vai se reencontrar. Eu acredito que isso vai acontecer, um dia a gente de uma forma ou de outra se encontra. E esta mudança de certeza aliada à tristeza, ela fica evidente. E olho para o céu, azul, vento norte, leste ou sul. E peço a lua para me guiar. Quando chega neste momento,
olho para o céu, é uma certeza de que algo vai acontecer positivamente. E assim sendo, a opção foi de retomar toda a estrutura orquestral que tinha antes, ou seja, todos os sopros, todas as cordas, e terminar no uníssono. Mesmo porque nós vamos estar juntos num lugar só, onde mais uma vez nós vamos ser uma pessoa só, uma unidade. E essa unidade é descrita musicalmente, terminando a peça com um uníssono. Agora uma pergunta para entender como que a narrativa, a dramaturgia pensada para a série aqui no nosso projeto, como que ela impacta a construção do arranjo, né? Como que tu leva em consideração toda essa dramaturgia já escrita na hora de pensar o arranjo musical? Justamente isso, justamente tentando entender o quem é a Lia, de onde ela veio, por que transitam essas duas estruturas a princípio diametralmente opostas. Uma criança lúdica que brinca com o céu, brinca com as estrelas, vê um leão, que é maravilhoso isso. Mas no momento seguinte, ela já está muito triste. Eu quero dividir e não tem quem. Com quem eu quero dividir isso. Então, entender isso é de fundamental importância, porque, além de tudo, é um facilitador. Claro que a estética de cada um de nós que escreve é nossa. Isso é fato. Vamos partir sempre do mesmo ponto, sempre do mesmo ponto. Isso é ponto pacífico. Tem que saber harmonia, tem que saber contraponto, tem que saber orquestração, instrumentação, e cada vez mais. Senão a gente fica no território de novo da axiologia, de novo do pitaco. E não pode, não pode. Então, é de fundamental importância saber que corpo é esse, de onde está vindo esse corpo e para onde ele está indo, e com que roupa eu vou. Eu queria também saber, até para as pessoas que estão vendo essa gravação e têm suas composições, têm as suas canções, como que o arranjo pode potencializar a obra delas, porque às vezes muitas pessoas acabam não olhando para esse lugar, né? Faz uma... Será que não? Boa pergunta. O arranjo, eu disse antes que ele é uma roupa que se veste. Se ele é uma roupa que se veste, se tu colocou uma roupa legal, fatalmente as pessoas ou vão
elas vão se dar conta que tu tá com uma roupa legal, que tu não tá na chácara de bermuda suja, num evento que tu não poderias estar assim. É de fundamental importância, sim, como eu me visto. Por que eu estou me vestindo? Estou me vestindo de gala para ir no armazém da esquina, não faz muito sentido. Mas não posso ir no armazém da esquina, ou melhor, desculpa, não posso ir em um outro lugar que precisa de uma outra roupagem usando a roupa que eu vou no armazém da esquina. Ou seja, sim, o arranjo ele tem uma fundamental importância nessa construção sonora toda. É inegável. E haja visto que tem músicas que a princípio a gente não gosta da melodia. E quando ouve com outro arranjo, fica encantado, fica maravilhado, fica. E tu sente uma diferença muito grande ou uma dificuldade muito distinta entre fazer um arranjo instrumental e um arranjo de voz, ou parte do mesmo lugar? Parte do mesmo lugar, com características distintas, né? Se eu tenho uma e de novo parte do mesmo lugar, na década de 90 eu trabalhei com o João Paulo Sefrin dividindo um projeto maravilhoso que era a Orquestra Juvenil da Universidade Federal. Era uma orquestra que realizava um belo trabalho, mas eram não todos estudantes de música, não todos se graduando. Mas nem por isso deixou de ser um belo trabalho. Mas tu não pode pensar como escrever para OSPA. Escrever arranjos para o Madrigal Presto é uma coisa. Eu posso escrever. Eu sei que eles vão dar conta. Que é diferente de escrever para o coro da igreja aqui. Não é questão de ser melhor ou pior. São situações distintas, onde a gente tem que buscar, sim, extrair o melhor deles. O princípio básico é o mesmo. O que vai distinguir, obviamente, a orquestra me abre uma possibilidade maior de timbres, enfim. Uhum. Pois então, esse é um mundo fantástico. Este é um território que cada vez mais nos motiva a estudar mais. Espero ter contribuído de uma certa forma positivamente e, quiçá, ter aberto o desejo de algum de nós de fazer como Sandoval fez lá na década de 80, querer escrever, querer adentrar nesse território. Para isso, sempre vai ser de fundamental importância ter elementos que respaldem. Música é uma linguagem como outra qualquer. E toda linguagem, para a gente conseguir ter desenvoltura, toda linguagem, para a gente conseguir, com tranquilidade, transitar dentro dela e nos comunicar, só tem um jeito. É conhecendo essa linguagem. Caso contrário, vamos ficar rifando, tentando acertar. Espero, mais uma vez, ter contribuído. Grato. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui conosco. Deixamos também aqui na descrição do vídeo todas as nossas redes sociais, contatos, também contatos do Bondes e contatos da Meteoro Produções, para que a gente possa permanecer aqui com vocês. Até a próxima, nos siga nas redes sociais.